Assim como ele estendeu a mão e tomou o fruto da ciência do bem e do mal, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O que o Senhor faz aqui? Aqui é que entra o que nós falamos, o resultado do pecado como a privação. O Senhor privou o homem do acesso à vida. O pecado sempre traz isso, privação. E quando nós olhamos para a sequência do texto, nós percebemos, o versículo 22 mostra mais a privação do acesso à vida. Mas quando nós olhamos na sequência do texto, desenrolar da história, nos versículos que vêm depois, nós percebemos que o pecado priva o homem não só da vida. O pecado priva o homem também do prazer, do conforto. E nós olhamos para isso, mas como? Como o pecado não gera o contrário? O pecado não traz prazer? O pecado não traz conforto? Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o salário do pecado também é o desprazer? Também é o desconforto? Sim. O prazer e o conforto que o pecado traz são efêmeros, são breves, são passageiros. Sempre o pecado traz a privação da vida e a privação do prazer, a privação do conforto. A longo prazo, o pecado gera essas privações. Quando nós olhamos para o ensino geral do Novo Testamento, nós nos deparamos com um texto, por exemplo, como 2 Tessalonicenses 1. 2 Tessalonicenses 1 é um texto muito amargo. Nós não gostamos de lê-lo e nem de pregar sobre ele. Mas veja o que diz. O texto diz assim, 2 Tessalonicenses 1, no versículo 7, fala assim: e a vós outros, que sois atribulados, os crentes de Tessalônica estavam sendo atribulados por causa da fé, o texto diz que estes, os crentes de Tessalônica, estes receberão alívio, prazer, conforto, livramento, depois dessa fase difícil de perseguição pela qual eles estavam passando. Alívio, diz o texto, juntamente conosco. Isso virá, diz o apóstolo Paulo, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O texto de Tessalonicenses, tanto a primeira carta como a segunda carta, são textos com uma grande carga escatológica. E Paulo trata disso aqui, ele fala que os crentes, nós que hoje padecemos perseguições, dores, injustiças, o texto fala que nós teremos alívio. Você fala, mas quando isso vai acontecer? E o texto responde, quando você vai ter alívio? O texto diz que o alívio virá quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder. É uma alusão à segunda vinda de Cristo. Se você espera alívio antes disso, talvez você se frustre. Porque talvez você não tenha alívio nenhum antes disso. Em face das perseguições, das injustiças, das coisas que nós sofremos por sermos cristãos. E o texto diz que esse alívio, no entanto, não será trazido sobre todos. Eu não conheço a realidade espiritual de cada um aqui. Mas esse alívio de que o texto fala é um alívio que é dirigido, que é prometido somente para aqueles que ele chama de vós outros, os crentes ali daquela igreja tessalônica, os crentes em geral. E o texto diz na sequência, o texto diz que o Senhor virá em meio à chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Notem, o alívio que o Senhor trará será somente sobre aqueles que o receberam, que são crentes, que creram no Senhor Jesus Cristo, creram no Evangelho, mas aqueles que não conhecem a Deus, são os desprezadores de Deus. Eles não o conhecem e nem querem conhecê-lo. Eles não o amam e nem querem amá-lo.
Eles são totalmente indiferentes em relação às coisas de Deus, o caráter de Deus e a vontade de Deus. Eles não se importam. São ateus na prática. Talvez até acreditem que Deus exista, mas poucos se importam se Deus existe ou não. Vivem longe dele e não querem se aproximar, desprezam o conhecimento de Deus. E mais, eles também não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em que sentido? No sentido de que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem um apelo embutido nele. Quando nós ouvimos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós terminamos de escutar a exposição do evangelho, embutido nessa apresentação, existe um convite. Existe um chamado dizendo: venha, eis aqui o evangelho, o Senhor deu o seu Filho por nós, ele veio aqui em carne, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu de uma virgem, ele nasceu livre de pecado, e ele cresceu e realizou seu ministério aqui, e ele foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e hoje ele oferece o perdão de pecados a todo aquele que nele crê. Venha, aproxime-se, creia nele, receba dele o perdão. Existe esse convite: venha, creia, renda-se aos seus pés, receba-o como seu Salvador, venha. Mas quando esses homens ouvem esse chamado, quando esses homens ouvem esse apelo, esse convite, eles não obedecem. O evangelho tem esse chamado, tem esse convite, mas esses homens não obedecem. Eles não vão. Eles dizem: não, eu não vou. E então, o texto prossegue e diz o que acontecerá com eles. E mostra aqui a privação da vida e a privação do prazer, do conforto. O texto diz que esses homens que rejeitam o evangelho, que não conhecem a Deus, eles sofrerão penalidade de eterna destruição. O texto diz: eles serão banidos da face do Senhor. Lembram dessa palavrinha? Banidos. Exatamente o que aconteceu com Adão e Eva, no texto que lemos. Foram banidos, expulsos da presença do Senhor e da glória do seu poder. O pecado traz privações. E se o pecado não traz privações nesta vida, o que é difícil acontecer, privações de vida, privações de prazer, privações de paz, privação de conforto, até essas coisas, ele um dia final trará.